eu sei que eu tô sonhando. Foi bem assim. A minha prima falou pra mim assim: ah, nos sonhos eu sei que eu tô sonhando. Sério, eu era criança. E aí eu falei assim: ah, que mentira, e como que eu vou saber que eu tô sonhando? Ela falou assim: ah, quando tu dormir eu te conto. Ela falou, coisa de criança. Quando tu dormir eu te conto, tá? E aconteceu, eu dormi e aí nossa, eu tô sonhando. Foi bem assim. Então isso pode acontecer contigo hoje mesmo, é verdade. E depois volta aqui no vídeo e me conta. Oi, seja bem-vindo e bem-vinda aqui no canal, que hoje a gente vai falar de sonhos. Esse canal que tá novinho, gente, e eu tô fazendo com muito amor. A gente vai falar basicamente de 3 tipos de sonho, tá? O sonho daqui, da matéria da nossa psique, né, do que a gente tá vivendo, os sonhos lúcidos e os sonhos mediúnicos, tá? Basicamente, hoje a gente vai falar disso. E daí eu já vou começar te perguntando: você sonha? Você lembra dos sonhos? Você sabe o que é os sonhos? Você tem costume de escrever seus sonhos? Isso é muito importante, tá? Mas eu vou te contar por que nesses minutinhos. Então, os sonhos, eles... Tá, tem os sonhos daqui, né, que são gerados pela nossa mente quando a gente dorme com uma preocupação, quando a gente dorme com alguma coisa que precisa resolver, quando a gente dorme com alguma coisa que assistiu, maratonei uma série, eu sonho com coisas da série. Acontece isso, né? Eu discuti, eu tô muito feliz que eu vou realizar tal coisa, eu sonho com aquela coisa. Isso acontece, tá bom? Que são as projeções da nossa mente. Mas tem aqueles sonhos que não tem nada a ver. Às vezes tem coisas assim, meu Deus, da onde saiu isso? É porque quando a gente dorme, né, é importante falar isso, nossa, aqui dentro desse corpinho habita uma pessoa. Que nem eu falei no outro vídeo, nós não somos isso, né? Nós estamos aqui, é preciso aprender as coisas da matéria. Então, quando a gente dorme, o corpo relaxa e nós, toda vez que eu falo nós, né, eu tô falando o espírito, tá, gente? A alma. A gente sai do corpo, deixa o corpo. Isso eu acho que não é novidade para ti, certo? Que a gente tá caminhando aí nessa espiritualidade há algum tempo, a gente já sabe disso. E aí a gente se solta. E o que a gente faz quando a gente se solta? A gente vive coisas que o espírito tem afinidade, que o espírito gosta, certo? Então, quando você gosta de alguma coisa e sonha com aquilo, tá tudo certo, porque é tu mesmo, é a tua essência. Por exemplo, eu amo água, natureza e mar. E seguido eu tô em lugares maravilhosos, com um azul e um verde da água que os meus olhos daqui nunca viram. E eu sei que aquilo foi vivido no espiritual de verdade. O sol tá me pegando aqui, tá? Talvez eu tenha que me mudar. Fica aí. E antes, me diz, me escreve aqui embaixo porque eu vou responder. Tu tem sonhos lúcidos? Tu sabe que tá sonhando? Isso é possível, tá? E a gente vai falar disso e eu vou contar um pouquinho aqui como que faz. Mas antes, vamos falar dos tipos de sonho. Então, eu tenho os sonhos lúcidos, que eu sei que eu tô sonhando. Eu vou ter que fugir do sol. E eu tenho os sonhos mediúnicos. Qual que é a diferença, Sabrina? E por favor, escreve aqui se tu sabe também. Escreve qual é a diferença. Bom, a diferença é que o sonho lúcido, eu sei que eu tô sonhando, eu sei que aquilo é um sonho, eu sei que é uma vivência fora do corpo, né? Eu tô sabendo disso. E o sonho mediúnico, normalmente a gente não sabe. Por que normalmente a gente não sabe? Porque normalmente ele é uma revelação ou ele é uma lembrança. Então, ele é uma revelação quando a gente chama os sonhos premonitórios, sabe? Tu tá vivendo uma coisa, um lugar, uma época que tu nunca esteve antes e aí é um sonho, tá te mostrando uma coisa que vai acontecer lá na frente. Ou então, tu tá tendo uma recordação, né, de uma vida passada, de uma reencarnação. Então aquilo é um sonho mediúnico, por algum motivo tu tem que revisitar aquele pedacinho, aquela passagem, aquele acontecido na tua vida, tá? Isso é um sonho mediúnico. Me conta se tu tem, eu vou contar como que a gente faz. Bom, primeiro, como eu venho falando nos vídeos, a gente tem que estar nesse caminhar de despertar
e de se espiritualizar. Mas não importa que tu vai começar hoje, porque eu vou te dar umas dicas de como fazer, tá? Vou te dar umas dicas de como fazer. Vamos ver se a luz tá boa aqui. Se não, eu vou ter que dar uma... eu acho que agora ficou bem melhor, tá? Que o sol tá aqui, ó. Seus lindos, primeira coisa, no sonho lúcido, eu sei que eu tô sonhando. Como assim, Sabrina? Eu sei que eu tô sonhando. Aconteceu muitas vezes de eu dizer pra pessoa no sonho que era um sonho. E as pessoas riem, não acreditam, e, enfim... acontece coisas e coisas, tá? Então, tem uns segredinhos. Como que a gente faz? Por exemplo, antigamente eu falava assim, deixa eu ver se eu tô sonhando, me belisca, e beliscar, o sol de novo, e beliscava a pessoa. Isso quer dizer que você sabe que tá sonhando, porque é um negócio que você tem aqui na mente, no consciente, e você leva pra lá. Quando eu estiver sonhando, eu vou beliscar a pessoa, vou pedir pra ela me beliscar. Isso tá lúcida, saindo do corpo. Às vezes a gente pode ver coisas que não é tão legal, tá, gente? Pode acontecer isso. Deixa eu dar uma pausa aqui pra me arrumar de novo. Como assim, Sabrina, eu posso ver coisas que não são tão boas assim? Gente, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e pensamentos, eles formam imagens, tá? Deixa eu vir mais pra cá. Eles formam imagens, e essas imagens, elas ficam no ambiente da gente, no nosso quarto. Às vezes elas se colam nas paredes, elas ficam ali. Então, vou dar um exemplo. Se tu tem umas práticas que não são muito legais, tá? Se tu tem uns vícios, tudo aquilo que tu pensou conscientemente fez uma imagem, mesmo que a gente não veja. E essas imagens ficaram ali, tá? Quando a gente dorme, se tu estiver consciente, tu vai ver aquelas coisas, aquelas pessoas, aquelas imagens, enfim. E aí você pode se assustar e volta pro corpo correndo. Já aconteceu comigo, quando eu vou para casa de alguém estranho, de alguma pessoa que não tenha prática espiritualizada, de pessoas que têm vícios, eu não consigo dormir, porque o que acontece? Quando eu relaxo, eu saio do corpo, eu vejo aquilo, eu volto. Aí tu fica tomando aqueles sustos, assim, e não consegue dormir, sabe? Me conta se já aconteceu contigo. Aí, o que eu faço? Daí eu faço uma oração e peço pro meu mentor me tirar dali e me levar para outro lugar. E acontece, tá? Teve uma vez que a coisa era tão assim difícil ali naquela localidade, que ele fez, aonde eu tava assim na cama, ele fez uma escada para mim. Então eu saí do corpo, eu já subi a escada, como se a escada estivesse na beira da cama, assim, lá em cima tivesse uma grande janela. Como é que a gente fala isso? Tipo um alçapão. E aí quando eu abri assim aquele clarão e eu tava no mundo espiritual. Ele fez isso pra mim, tá? Porque eu não conseguia dormir por causa das imagens e das coisas todas. Então, a primeira coisa, você vai pedir pro seu mentor para que você quer ver, mas tenha consciência que pode acontecer isso se você está num lugar que não é saudável energeticamente, espiritualmente. Então eu diria assim, começa a meditar, começa a fazer tuas orações. Sabrina, eu já tô nesse caminho. Então tá tudo certo, tá bom? E aí dorme com essa ideia de que eu tô consciente no sonho, eu sei que eu tô sonhando, sabe? Eu gosto dessa frase, porque foi a frase que eu usei lá quando era criança. Eu sei que eu tô sonhando. Foi bem assim. A minha prima falou pra mim assim, nos sonhos eu sei que eu tô sonhando. Sério, eu era criança. E aí eu falei assim, que mentira, e como que eu vou saber que eu tô sonhando? Ela falou assim, quando tu dormir eu te conto. Ela falou, coisa de criança. Quando tu dormir eu te conto, tá? E aconteceu, eu dormi e aí nossa, eu tô sonhando. Foi bem assim. Então isso pode acontecer contigo hoje mesmo, é verdade. E depois volta aqui no vídeo e me conta. Bom, tá, Sabrina,
E os sonhos mediúnicos? Eu quero saber, eu fiquei curiosa com esse negócio aí. Eu posso ter revelação? Gente, eu gosto de uma frase do Chico Xavier, que ele diz assim, o telefone só toca de lá para cá. Então não é a gente que escolhe, né? Então a gente tem essas revelações, eu já fui no futuro, eu já vi o meu futuro, eu já vi o futuro da humanidade, eu já vi várias coisas, tá? Pequenos pedacinhos, eu já vi. Mas não é uma coisa que eu escolhi e nem que eu pedi, é uma coisa que foi me dado. Por algum motivo eu tive que saber. Pode acontecer contigo e por favor eu quero saber se tá acontecendo contigo, me conta, eu tô pedindo comentário. Tá gostando? Deixa o teu like, que eu preciso muito, gente, porque assim o YouTube precisa saber que o que eu tô trazendo aqui é relevante, tá bom? Bom, continuando a nossa conversa, o sol saiu de cima de mim, tá tudo bem. O sonho mediúnico do passado. Esse eu amo. E esse tu pode pedir sim pro teu mentor. Por quê? Porque ele é terapêutico. Como assim ele é terapêutico? Claro, imagina que na tua família tem alguém que tu não tem o convívio muito fácil. E aí tu tem um sonho do que aconteceu numa vida passada, sabe? Então faz todo sentido, te abre o coração, te abre a cabeça e vocês podem vir a se perdoar. A tendência é essa, tá? Então, às vezes as pessoas fazem regressão, e eu não tô sendo contra, eu acho maravilhoso, mas às vezes as pessoas fazem regressão, só que outras vezes o nosso mentor usa a nossa noite de sono para que a gente tenha essas revelações que seriam feitas no consultório com o psicólogo, com o psiquiatra. Ele ajuda a gente dormindo, para que a gente entenda quem é o nosso companheiro da vida atual, por que a relação é difícil, por que ela é maravilhosa, quem são os nossos filhos, quem é a nossa mãe, por que eu tenho tal doença, por que eu tenho tal dificuldade. E esses sonhos mediúnicos das vidas passadas, eles nos mostram isso, tá? E esses sonhos, o único jeito que eu posso dizer para ti deles acontecerem, eu daria 2 dicas, se eu fosse dizer isso, tá? 2 dicas. Eu diria, a primeira é fazendo o caminho da espiritualidade, que é fazendo meditação, que é fazendo as práticas, né, da oração, de se conectar com o divino, com a natureza, que nem eu tô aqui. E a outra coisa é a meditação, tá? A meditação é uma prática muito importante. Nós ocidentais não temos esse costume, a gente deve adotar na nossa vida, porque ela nos abre portas para todos os níveis, para os níveis emocionais, claro, espirituais, né? No físico também, tá? No campo físico, emocional, espiritual e esqueci um, né? Me ajuda aí. Me ajuda aí que eu esqueci o outro. E a meditação, ela nos ajuda em tudo isso. Ai, gente, eu tô adorando fazer isso. Deixa a tua inscrição, ela é muito importante. Faz o YouTube entender e me ajuda demais, até para eu saber se vocês estão realmente gostando. E comenta comigo, conversa comigo, tá? Então, vamos resumir esse vídeo? Vamos resumir esse vídeo como quais os passos que eu preciso para ter os sonhos lúcidos. Então, eu preciso querer. Tudo na nossa vida é vontade. Coloca vontade aí. Eu preciso ter vontade de saber que eu tô sonhando. Eu preciso ter algum sinal. Eu preciso ter que nem eu falei, o beliscão, o mexe no nariz, será que eu tô sonhando? Isso já é que tu tá lúcida ali, sabe? Quando eu era nova, tinha, sei lá, 11, 12, 13 anos, eu tinha uns sonhos que eu brincava com as pessoas, eu assustava as pessoas, porque eu sabia que eu estava em espírito, e eu sabia que as pessoas estavam na carne, aí eu fazia umas palhaçadas, sabe? Coisa de criança, né, gente? Não tô dizendo pra vocês fazerem isso, pelo amor de Deus. Eu tô contando pra vocês que a gente vai... Ai, seus lindos, eu tava sem microfone, então eu espero que tenha ficado bom, que tenha dado pra ouvir, tá? Então eu vou resumir aqui, terminando, o que a gente precisa
para ter esses sonhos lúcidos. Eu vou ter que fazer bem rápido, porque tem muito mosquito aqui na volta. Então eu acho que a gente tem que ter, em primeiro lugar, a gente tem que ter um sinal. Qual que é o sinal? O sinal que eu toco no meu nariz, o sinal é que eu conto meus dedos, o sinal que eu dou beliscão. Tem alguém gritando aqui na floresta. E o sinal eu sei que eu tô sonhando, tá? Tem alguém gritando na floresta. A segunda coisa é falar para alguém, né? Dorme e fala para alguém, eu acho que a gente tá sonhando, sabe? Isso aí. Prática da meditação, a oração, desconectar um pouco do celular, tá mais na natureza, todas essas coisas vão te ajudar, tá? Ó, os mosquitos aqui. E os sonhos mediúnicos, você já sabe, conversar com o mentor, meditação, é isso aí, não tem outro caminho, é se espiritualizar. E eu não falei uma coisa muito importante, nossa, eu devia ter falado lá no começo do vídeo, se tu anota os teus sonhos, começa a anotar, pega um caderninho, tem um diário dos sonhos. Eu comecei a fazendo isso muito lá atrás e dá muito certo, porque cada vez abre mais a tua cabeça, sabe? Começa a anotar, mesmo que foi um sonho sem pé nem cabeça, anota o sonho de hoje, põe a data, sabe? Descreve o máximo de coisas que tu puder e depois vem aqui me contar. Outra coisa que eu adoro é decifrar sonhos. Tá? Os sonhos, eles falam sim, tem os sonhos que falam da coisa daqui da matéria, como eu falei, ai que lindo bichinho ali, que falam daqui da matéria, mas tem os sonhos que eles falam de coisas que a gente nem imagina, que é o lado espiritual, que é o recado dos mentores, e às vezes eles vêm camuflado com coisas como as pessoas dizem assim, eu sonhei com o cachorro, sonhei com, sabe, esse tipo de coisa. Então anota e me conta, tá? Foi uma delícia estar aqui de novo, eu tô adorando, eu tô fazendo com muito amor, eu quero levar leveza, amor para a tua vida, e esses temas não é só para esclarecer, porque o YouTube tá cheio desses assuntos, mas eu quero te ter aqui comigo, eu quero que a gente troque essas experiências, eu quero te contar de mim, quero que tu conte de ti também, sabe? É para isso que eu tô fazendo esse canal, e não esquece o nosso mantra de sempre. Eu sou um ser de luz buscando me auto-iluminar e levar luz onde haja escuridão. Namastê.